Estação Saúde de volta. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Dr. Rolando Gomes da Silva, ele que é cardiologista. Antes de a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, um pouco mais, eu quero trazer uma dica importante sobre qualidade de vida também. Quem quer conhecer um pouco mais sobre alimentação natural ou alimentação vegetariana, não pode deixar de adquirir esse exemplar. 8 Segredos da Saúde, de Ian Volter. O autor é americano e traz no livro dicas de alimentos mais saudáveis. São receitas de pratos sem uso de carne animal ou derivados. Fala também de respiração, exercícios, a importância da água, questões também como equilíbrio e repouso. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, pode encontrá-lo em 2 locais, na Extrato Verde Produtos Naturais, na Rua Altamiro Guimarães, número 665, no centro de Tubarão. O telefone é o 3626-6393 e também pode comprá-lo na loja Viva Mais Natural, localizada na Rua São Manuel, número 206, também no centro. O telefone é o 3632-4159. Eu continuo conversando agora com o Dr. Rolando Gomes sobre hipertensão, nosso tema de hoje. Doutor, e falando sobre alimentação, a gente inclusive conversava antes do início do programa que a hipertensão, para se manter livre dela, vamos dizer assim, a mudança de hábito é essencial, né? Para quem consome muito sal, a questão de gorduras, do colesterol, ter essa mudança de hábito é essencial. E começar pela alimentação é uma boa pedida, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Toda vez que a gente vai tratar um paciente, o tratamento medicamentoso é sempre uma segunda linha. Se enfoca muito é a mudança do estilo de vida. Por quê? O sal, principalmente, ele faz com que o organismo tenha água e me aumenta a pressão. Então, eu tenho que fazer uma alimentação pobre em sal. Tenho que fazer uma alimentação pobre em gordura. Por quê? A hipertensão mais a hipercolesterolemia piora, sem sombra de dúvida, a formação dessas placas que nós vimos no bloco anterior. Temos que fazer exercício físico, porque, por incrível que pareça, o exercício físico continuado, ele provoca alterações no organismo bastante significativas. Ele diminui o estresse, ele diminui a taxa de triglicerídeo, ele melhora a resistência à insulina, ajuda a baixar a pressão. Quer dizer, é um remédio espetacular que todo mundo tem que fazer uso. É através do exercício. Mudança de estilo de vida é também mudar a qualidade da própria vida do indivíduo. Ele tem que aprender a relaxar, ele tem que aprender a viver uma vida mais leve, porque o paciente hipertenso normalmente parece que ele é obrigado a levar o mundo nas costas. Ele é angustiado, é estressado. E isso é outro fator de risco muito grande, que a pessoa precisa aprender a relaxar, precisa aprender a fazer yoga, fazer meditação ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu acredito que o exercício físico é ainda uma das causas que pode melhorar bastante. E, fundamentalmente, não existe tratamento de hipertensão com o indivíduo fumando. Isso é um dos vilões, passivo, né? É um dos vilões, né? Esse é um dos vilões, porque, como nós vimos, a hipertensão é causada por uma vasoconstricção da artéria. Eu uso remédio para abrir essa artéria. O indivíduo fuma, a nicotina fecha a artéria. Quer dizer, então fica uma competição. Conclusão, o indivíduo continua hipertenso, continua evoluindo na sua doença, sem sombra de dúvida. Doutor, a gente viu inclusive imagens ali das pessoas medindo pressão. O aparelho ali, esse hábito de medir pressão ainda é o mais usado, ainda é o mais correto? Existem outros métodos aí que a gente pode conferir a questão da pressão? Infelizmente, na prática, é esses os métodos que nós temos. O problema é o tipo do aparelho, certo? O aparelho ideal seria o aparelho com uma coluna de mercúrio. Mas essa, infelizmente, não dá para ser usada por causa contamina o ambiente, tem uma série de complicações. Então, mas esse seria o mais exato. Certo? Existem os aparelhos anaeróbicos, esse comum que você vê, que o indivíduo coloca no braço. Também é bom, mas precisa tomar um cuidado, que ele precisa ser reaferido sempre. Porque às vezes o paciente o cara tem um aparelho por muito tempo e não revê isso, começa a cometer erro de interpretação. O outro aparelho, esse semi-automático, esses são bons também, mas também pelo mesmo motivo tem que ser controlado. Doutor, eu quero aproveitar esse último tempo ainda que a gente tem no programa para falar um pouquinho daquilo que eu já falei no início, que é a questão da hipertensão entre jovens e crianças. Isso existe, doutor? E a questão da alimentação é o fator principal? Normalmente,
nós temos que a hipertensão no jovem, ela tem sempre uma característica de ser secundária, principalmente por doença renal, por coartação de aorta, por inflamação de uma glomerulonefrite. Isso leva ao aparecimento da hipertensão no jovem. Mas hoje já se sabe que o uso abusivo de sal, o uso abusivo de gordura, porque as placas de ateroma, ela começa a se formar na infância, então ela vai evoluindo a sua formação. Então na criança você vai encontrar também hipertensão em função disso. A questão do sedentarismo também é preocupante, né, doutor? Isso é, por isso nós falamos... Contraponto ali do exercício físico. Do exercício. O sedentarismo é hoje outro problema sério, que você, o indivíduo precisa arrumar a sua vida em função de controlar esse sedentarismo. Eu faço caminhada, mas não está chovendo. Eu vou fazer só mais tarde, não dá. Sempre, todo mundo muda o seu comportamento para não fazer. É difícil, e é difícil você colocar isso nas pessoas, esse tipo de hábito. Doutor Rolando, eu quero agradecer a tua participação aqui no programa. Muito obrigado, sempre trazendo informações aí claras para quem nos assiste, informações aí que são importantes, claro, para a saúde das pessoas, de toda a comunidade. Eu quero deixar esse espaço para que o senhor também ofereça para as pessoas, quem quiser mais informações também sobre o assunto, como é que faz para encontrar o trabalho do Dr. Rolando? Nós estamos na Clínica Acordes, certo? E lá nós temos condição de fazer diagnóstico, de fazer evolução, ver se os pacientes estão com alguma complicação, porque a hipertensão em si só não seria o problema, mas ela leva a lesão de coração, lesão de coronária, e isso precisa ser diagnosticado. Podemos fazer também um mapa, que é a monitorização da pressão nas 24 horas, para ver como é que a pressão desse indivíduo está sendo avaliada nas 24 horas, porque às vezes você só faz uma medida e essa medida é errada, certo? Do ponto de vista clínico. Doutor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e coloco à disposição por uma próxima vez. Tá jóia, muito obrigado. Estação Saúde fica por aqui. Obrigado também, claro, pela sua companhia. Uma ótima semana e até o próximo programa com mais um tema para melhorar sua qualidade de vida. Lembrando que você pode acompanhar as entrevistas do programa pelo nosso blog, através do site unisutv.com.br. Grande abraço e até o próximo programa.